Suba aos céus nosso brado de orgulho, exaltando a cidade sem par, que jamais se deixou igualar pelo brilho dos filhos que tem. Teu início foi o Tuguaçu, que Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de Tu, fidelíssima berço da história, que em Tuas ruas percorre insensível, quem te vê minha e Tu sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. TV Convenção, espalhando emoções. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já veio o sinal, vou trabalhar lá no céu, pois chegou o Natal. É Natal, noite de Natal, vai festa e na catedral. É Natal, noite divinal, a mais luz lá no céu, pois chegou o Natal. Não, Feliz Natal. Feliz Natal. Boa noite, começa agora mais um Três Damas e um Coringa pela TV Convenção de Itu. Hoje estamos recebendo aqui como convidado especial o jornalista e professor de literatura Salatiel de Souza. Boa noite, Salatiel. Boa noite, Mirna. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa que já é uma referência aí da grade da TV Convenção e sei que é bem acompanhada pelo público da região. Obrigada pelas suas palavras aí ao nosso programa, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o Salatiel, que acabou, de integrar, de ser o mais novo integrante aí da ACADIL, da Academia Ituana de Letras. Então nós estamos aqui para falar sobre o Salatiel. Salatiel, a gente queria que você comentasse, qual foi assim como foi a emoção, qual foi assim se você tinha expectativa já de entrar para a ACADIL, se já muito antes você já pensava em um dia ser integrante da ACADIL? Eu não tinha intenção, realmente não havia pensado, acompanhava as atividades da ACADIL, mas não tinha essa pretensão, até porque na ACADIL temos pessoas assim da nata cultural e intelectual da cidade. Não vou citar nomes para não ser injusto com os meus confrades nem com as minhas confrades, mas eles sabem o valor e a estima que eu tenho por todos lá. Só que eu estou no meu ano jubilar, Nesse ano aqui de 2011 eu completei 15 anos de atividades no jornalismo e na literatura de modo geral. E no mês de abril a ACADIL lançou um edital para candidatos a ocupantes das cadeiras que estavam vagas. E ao ver a relação das cadeiras vagas, eu vi a cadeira número 27 e o meu olho cresceu, porque era o Dom Gabriel Paulino, que foi o primeiro bispo aqui da diocese, era ituano e referência da comunidade católica, a qual eu tenho uma ligação muito forte aqui em Itu.
E também porque essa cadeira foi ocupada antes pelo Dom Amauri, de quem eu fui amigo, secretário, né? Foi professor também para minha carreira de modo geral. Então eu achei que, juntando as coisas, né, nesse ano especial, eu também me formando em letras esse ano, nada mais comemorativo do que se eu viesse a fazer parte da CADIL. E me candidatei, graças a Deus, né, eles aprovaram o meu nome de forma unânime para trabalhar, comecei a participar das reuniões ordinárias. E agora em novembro a gente teve lá a sessão solene do elogio ao patrono, né, que é o que assim, oficializa o ingresso do acadêmico na entidade. Foi bem emocionante, bem participada, né? Parentes, amigos, algumas pessoas do público, né, que acompanham meus artigos já de muito tempo, compareceram. Cerimônia bonita, né? Tive que falar do Dom Gabriel, falar do Dom Amauri, então foi... O que não foi difícil para você. Não foi, mas foi emocionalmente pesado, porque a gente, né, tem uma carga emocional de lembranças muito grande. Você trabalhou, né, com o Dom Amauri durante bastante tempo, né? Dom Amauri eu trabalhei de 2003, do meu último ano de faculdade, até o falecimento dele, em 2006. Então foram poucos anos, 3, né? Mas era todo dia. Então, todo dia, fosse sábado, domingo, principalmente depois que ele ficou emérito, né, e veio morar aqui em Itu, depois que vamos dizer, aposentou, embora ele não gostasse dessa palavra. Então, todo dia eu tinha que havia aquela preocupação que a gente tem com um parente, com um irmão, com um pai, com um tio mais velho, de dar aquela passadinha na casa, de saber, olha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, qual que é a novidade. Então, a gente tinha uma relação muito próxima. E por isso é emocionante. Ele costumava dizer que eu tinha capacidade para substituí-lo em vários afazeres dele, né, na rádio, escrevendo. E na CADIL, agora, hoje, de fato, eu estou ocupando a mesma cadeira que ele. Foi um presente, né? Porque agora é a cadeira dele, né? Você deve então fazer um elogio para ele também, ele né? foi meio profético, né? Porque eu não imaginava, mas talvez ele imaginasse já, não sei, né? Talvez ele falou, vou deixar de presente para o Salatiel. Eu sei que ficou 5 anos vaga essa cadeira. Olha. E ele tinha bastante orgulho de ser jornalista, não tinha? E ele batia no falava peito. bastante, né? Escrevi não sei quantos mil artigos em 50 anos de jornalismo. Não, produzia muito mesmo. Né? No Periscópio nós recebíamos assim religiosamente os textos dele e publicávamos porque as pessoas gostavam muito de acompanhar os textos dele. Ele era um polemista também, né? Ele não fugia dos assuntos, né? Então, várias vezes eu chegava lá no escritório dele e ele estava meio revoltado com o artigo. Porque eu vou escrever uma carta xingando, rebatendo. Eu falava, não faça isso. Vá lá à redação, conversa com o redator, o senhor vai ser bem acolhido. Aí ele ia, depois ele voltava, falava, olha, você está começando a ficar inteligente, é a convivência comigo, né? Olha, seu conselho... Ele era bem-humorado também? Ele era muito bem-humorado. Pelo menos a gente que era mais próximo conseguia observar isso, né? Porque a impressão que a gente tinha de fora, né? Ele é um bispo, que ele era um tremendo não sei se ele foi assim a vida inteira. A gente, né, o ser humano, conforme vai passando a vida, a gente vai ficando mais mole, né? O coração fica menos duro. Nem sempre. No caso dele, eu não sei se ele foi assim a vida inteira, mas nos últimos anos que eu acompanhei, ele era, né? Então tem frases dele que a gente viajava muito Itu, Jundiaí, né? Esse circuito aqui para ir lá na Cúria. Então, às vezes, na época que a estrada ainda não era duplicada, ele pegava um caminhão na frente e reclamava. Feliz era Adão que não tinha sogra nem caminhão. Essas frasezinhas, né? Que eram marca deles. Quem conhece bem ele, comenta essas coisas, sabe que é verdade. Mas você sabe que... O Dom Amauri tinha, assim, a gente olhava para ele e sentia essa coisa dele ser ranzinza, né? Já o Dom Gabriel era, assim... uma santidade em pessoa, né? O semblante dele era de uma pessoa santa. E o atual é bastante brincalhão. O Dom Vicente é bem simpático, muito acolhedor. Então, um dos traços dele, do Dom Vicente, é que não importa a missa, onde ele estiver, se tiver 50 ou 500 pessoas, termina a celebração, ele vai lá para a porta, ele espera todo mundo sair, ele cumprimenta um por um que quiser cumprimentar. Depois saiu todo mundo, aí pode fechar a igreja e vamos para outra atividade. Então ele tem uma acolhida muito boa, né? E ele é muito engraçado porque ele é de Malta, né? Ele tem um sotaquezinho. Ele é de Malta. Então a primeira coisa que ele pergunta para você quando ele te conhece é: você conhece algum maltês? Ele praticamente ele te obriga a dizer: não, eu conheço só o cachorro maltês. Ele praticamente te obriga a dar essa resposta. Aí ele fala: eu também sou maltês.
forma de quebrar o gelo, né? Ele é muito brincalhão. Mas, Salatiel, você começou a escrever primeiro como jornalista. Isso. Né? E o primeiro trabalho que você fez como jornalista foi na Federação? A Federação é o meu berço jornalístico porque lá eu comecei a escrever com regularidade. Foi o primeiro órgão de imprensa assim, que realmente me convidou, me deu espaço para eu fazer isso. A faculdade de jornalismo? Bem antes. Eu já escrevia algumas coisinhas quando eu era criança mesmo, com 10 anos de idade. A professora Maria do Carmo Stuck, que é bem conhecida na cidade, aqui é a esposa do Dr. René Liberatori, né? Ela incentivava na classe a gente a fazer pelo menos uma redação por semana. E eu era bom naquilo. E depois... Você já sabe desde cedo que é bom naquilo. A gente percebe. E depois eu comecei a atuar aqui na Igreja da Candelária, mas não escrevendo. Eu tocava violão nas missas, liderava os grupos de músicos. E um dia alguém lá do jornal, que viu que eu tinha bastante influência com a juventude, me quis abrir um espaço para escrever lá no jornal. Foi o Dr. Bernardo Campos, né, que é o atual presidente da CADIL. E ele mesmo disse que ele caiu do cavalo, porque ele me convidou para escrever para os jovens. Depois ele foi ver que eu tinha um texto mais maduro, né, para a minha idade, porque eu já tinha esse hábito de escrever. Mas no fim ele acabou achando o texto bom, de qualidade, e foi me deixando lá. Nessa, 15 anos se passaram, escrevo lá semanalmente já desde então. E eu, naquela época, também não pensava em fazer o curso de jornalismo, nem havia na cidade ainda. Só que chega uma hora na vida que você tem que falar assim, bom, no que você é bom? Né? Se você joga bem futebol, você vai ser jogador. Se você toca bem um violão, você vai fazer um conservatório. Eu escrevia bem. E quando eu não queria transformar o que era até então um hobby na profissão que eu tinha medo de ficar enjoado depois. Mas quando eu me convenci que realmente era a única coisa que eu fazia direito, né? Então, bom, aí eu fui fazer jornalismo. Isso, né? Salatiel, porque aqui pra gente no seu currículo, você leciona literatura e também é jornalista. Né? Então tudo bem que nas duas profissões você está lidando com escrita, com tudo isso, com a palavra. Mas agora tem uma perguntinha. Qual das duas linguagens te agrada mais? Do jornalismo do jornal ou a literária? Então, na verdade, o que me agrada mais é misturar as duas. Né? A mesma coisa para o brasileiro se perguntar se ele gosta de feijão ou arroz. Ele gosta de feijão com arroz. Com arroz. Né? Ele não gosta de café nem de leite, ele gosta de café com leite. Verdade. Então, até futuramente, eu vou dar uma pausa nos estudos agora nesse ano que vem, mas futuramente eu pretendo investir em alguma pós ou algum estudo futuro aí em relação a jornalismo literário, né, que é a fusão das duas coisas. É você trabalhar a notícia, o universo da notícia, usando a literariedade, você usando recursos literários para fazer a notícia. Hoje nós temos grandes exemplos, né? Temos, grandes exemplos. O pessoal que é pioneiro aqui, né, da revista Piauí, é um exemplo crasso de jornalismo literário e fazem muito bem feito. Então dá gosto, porque no jornal é gostoso escrever, mas às vezes você é obrigado a ser objetivo. É o lead, né, que a gente fala, é o quem, como, quando, onde, como, porquê, e só você não emite opinião e nada. Ao passo que o jornalismo literário te dá liberdade de acompanhar a mesma notícia sobre outros ângulos, com outro enfoque, embutindo uma opinião aqui, outra ali. E pra na gente verdade, que é eu gosto dos leitor, é uma dois. delícia. É uma delícia quando você lê um texto... Não é? Um texto bom, um texto que... Porque a gente recebe... Hoje a comunicação é tão rápida, né? E tem tanta coisa para você ler, tanta coisa que chega na tua... É muita informação. É muita informação. Quando você lê um texto, um bom texto, é um prazer, né? É um prazer. É um prazer. Realmente. Então nós precisamos de pessoas como você, profissionais como você, eu pro futuro pretendo investir nisso. Eu já sei mais ou menos... se eu quiser me propor a fazer um texto, né, usando do jornalismo literário, talvez eu saiba, mas falta, eu sei, a técnica, tudo isso a gente adquire estudando, né? Então, vamos continuar. Agora, uma questão aí. Você é professor de literatura, jornalista e também tem a sua atuação religiosa dentro da igreja e tal. Dessas atividades aí, qual a melhor forma de mudar o mundo, de chegar numa sociedade mais justa? É através do jornalismo, da atividade jornalística, é através do ensino, né, da educação, ou é através da religiosidade? Daí você já me deu um tripé.
Eu acho que são as 3 coisas. Você tá saindo pode. Porque escolheu uma só. eu vou explicar, é porque o ser humano, eu acho que ele não fica completo se ele não tem essas 3 coisas. Talvez por isso, para eu me completar, que eu tô tão enfurnado nas 3. Porque o jornalismo, ele informa, né? E a pessoa sem informação não é nada. Você vê, tanta gente enganada por aí até hoje, né, que compra o Cristo Redentor, cai em golpe de celular, é pura falta de informação. Bilhete premiado, hein? Bilhete premiado. Sim. Né? Por outro lado, o lecionar, o dar aula, a educação, ela forma, né? Ela ajuda a pessoa a distinguir, como a gente, né, já comentou, temos excesso de informações hoje em dia. A educação ajuda o sujeito a distinguir como usar a informação que ele tem. Nisso o jornalismo peca muito, porque ele informa, mas não forma o suficiente. E a nossa educação no Brasil também não está formando, não está ensinando as pessoas a pensar, a lidar com as informações. A pessoa tem um celular de última geração na mão, mas cai no golpe via torpedo, via SMS, porque não é educada, porque foi informada até, mas não sabe lidar com aquela informação. Por outro lado, a pessoa que não tem uma religiosidade, independente de ser católica, protestante, budista, muçulmana, eu, pelo menos na minha opinião, eu não acho que ela tem um coração e uma mente preparados para lidar com a sociedade de hoje, que é muito plural. Nós saímos na rua hoje, nós vemos casais gays, casais lésbicos, nós vemos neonazistas, nós vemos políticos de esquerda, de direita, e nós somos obrigados a conviver com todo esse tipo de pessoa. Né? Eu acho que a gente já passou de uma época na nossa geração, assim como humanidade, de nos acharmos uns melhores que os outros. Que é também uma das dificuldades das religiões, né? Então, a pessoa que não tem também uma base religiosa para trabalhar essas diferenças, para ter a paciência de suportar essas diferenças, de entender, de estudar essas diferenças e conviver com elas, né? Também não está preparada. Então, ela precisa das 3. É por isso que eu estou tão embrenhado. Essa minha última empreitada na área acadêmica de fazer o curso de letras e ingressar na área de educação foi justamente por isso. Eu percebi que informar só através de jornalismo não era o suficiente. Eu tinha que aprender a educar as pessoas. Como eu tenho uma certa didática, desde o ginásio eu ajudava os coleguinhas lá nas lições da classe. Não, isso aqui assim, isso eu fui adquirindo com o tempo também. E tento reunir tudo no mesmo balaio, né, para ser útil lá em casa, com os meus amigos, lá na loja com quem eu atendo, o pessoal lá, e quando eu estou dando entrevista também. Salatiel, você está envolvido numa área que tem muito a ver com um personagem que eu gostaria de saber a sua opinião. Paulo Coelho. Ele tem essa espiritualidade na sua obra, ele é um escritor mundialmente reconhecido, não é? E ele também teve a sua fase de jornalista também, né? Então tem vários pontos em comum. Eu queria saber a sua opinião sobre ele. O Paulo Coelho, ele tem uma aura de místico, né? Mais de místico do que de religioso, embora até onde eu sei o que eu li dele, imagino que ele tenha lido muitas coisas de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são os mestres místicos da igreja tradicional. Acredito que ele, mas no com Brasil as experiências, hoje existe um preconceito muito preconceito grande dos intelectuais. Existe um preconceito muito grande. É porque ele faz uma literatura de massa. E ele incorporou, talvez até com certo exagero, muitos elementos aos livros dele de uma vez só. Como eu estava dizendo, além dessa mística católica, ele foi buscar de outras fontes, orientais, hindus, e talvez é isso que o povo estranha, porque o povo está acostumado a ir numa linha só, não em várias. O povo não, né? Os intelectuais estranham. O povo adora, né? Mas esse povo intelectualizado, de um lado eles erram também por, vamos dizer assim, julgar. Eu tenho uma perspectiva diferente. Vários autores que hoje são consagrados na nossa literatura, na própria época não eram reconhecidos. Se você me perguntar sinceramente, você compra livros do Paulo Coelho? Não compro. Minha leitura de lazer é de outro estilo. Eu gosto de ler outras coisas. Porém, ele é um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele veste o fardão. Se ele está lá, é porque ele tem méritos.
que julgue... Foi difícil ele entrar para a academia, hein? Que se julgue a qualidade dos livros dele, até entendo. Porém, ele tem público para isso. Ele vende milhões de livros no mundo inteiro. Então, no mínimo, por mais crítico em relação a ele é um grande representante da literatura brasileira em vários países do mundo. Só isso já o gabarita. Mas aí, a questionar toda a produção literária dele, aí seria preciso fazer uma revisão histórica que só vai vir daqui 20, 30 anos. Não é para hoje. Qual é o seu autor preferido nacional? Eu gosto muito do José de Alencar, que é da segunda geração romântica, né? Tem aqueles livros Senhora, que é um dos meus preferidos dele. Escreveu também Iracema, né? Que conta a história, a lenda da fundação do estado de Ceará, né? Muito bonito. Gosto do Machado de Assis, que é do universo realista, então ele usa muito sarcasmo, muita ironia, né? E dos recentes, assim, eu gosto muito de Drummond, eu gosto de Fernando Sabino, dos mais aqui recentes, gosto de vários que estão lá como colunistas da Folha, do Rui, agora vai me fugir o sobrenome dele, Rui Castro, né? A gente lê todo dia e esquece o sobrenome do cidadão. Mas a minha leitura corrente é sobre outros assuntos, sobre história, sobre literatura. Não tem um autor só. E um autor estrangeiro? Então, na literatura estrangeira eu gosto bastante do Shakespeare, é gostoso de ler, embora nem sempre tem traduções boas, né? Precisa ter uma tradução boa para não se perder a essência da obra do inglês para o português. Gosto também do Edgar Allan Poe, que também são obras assim de realismo fantástico, mas naquela linha meio noir, sombria, né? Aqueles contos que dão arrepio se você lê em casa sozinho. Essa fase dele, tem até aquela obra conhecida dele, O Gato. Se você ler aquele conto dele e tiver já um medo natural de gato, você nunca mais vai querer cruzar com ele. Então eu não posso ler. É O Gato Negro. Então, esse é um dos meus preferidos. E gosto também do Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, que embora seja considerado literatura juvenil hoje, na época não era. Era literatura também de folhetim, as pessoas acompanhavam, né, como novela através dos jornais, e é de uma criatividade indescritível o fato do autor ser um médico acabar sendo um escritor tão bom na língua inglesa. Agora, Salatiel, por que você acha que, acho que pelo menos é um consenso, né, que é difícil gerar, causar pelo menos o interesse de literatura nos jovens? Ou nos jovens, nem, acho que hoje de modo geral, né? É meio disseminada. Não é só a juventude que não... Tanto no consumo da literatura, né, de ler, como de produzir, né? Produzir literatura, né? Difícil você ver hoje jovens que escrevem poesia. Na verdade, o mercado literário brasileiro está em alta também. Esse ano só no Brasil cresceu 10%. Em termos assim de obras publicadas, novos autores, até a questão do número de exemplares, né? Hoje uma editora de circulação nacional, ela lança uma obra, mesmo que seja nova, de um autor que não seja conhecido, ela lança com muito mais número de tiragem do que antigamente, né? Mas esse problema das pessoas gostarem do ler e do escrever é de base, vem do berço. Mas você sabe que isso é um negócio interessante, né? A gente tem sempre essa coisa do consenso, não é? Os jovens não gostam de ler, as pessoas de modo geral não gostam de ler. Só que você vai, por exemplo, na Livraria Cultura... Tá sempre cheia. E aquilo lá transborda de lançamento. Não é que eles não gostam de ler, por exemplo, às vezes gostam de ler a saga Crepúsculo. Sim. Harry Potter, né? E livros que talvez que na opinião da gente às vezes não tem um conteúdo, né, educacional tão bom. Nós não teríamos interesse. É mais entretenimento do que cultura, né? Porque realmente as editoras, se elas percebem que atingiu o jovem, aí elas massificam aquilo e o importante é vender, né? Para as editoras. Eu disse lá na cerimônia da CADIL que certas coisas eu só posso citar a minha vivência, né? Em casa nunca faltava livro, nem enciclopédia.
Meu pai era operário, não é que sobrava dinheiro. Olha que legal, né? Nós somos do tempo que tinha enciclopédia. Verdade. A famosa Barça. Meu sonho era ter uma enciclopédia Barça. Umas 3 vezes por ano aparecia lá um vendedor de qualquer coleção. Então o papai, ele não tivesse muitas condições, livro era mais caro também naquele tempo. Mas eu lembro que ele fazia o sujeito entrar, ele fazia o sujeito mostrar tudo e a gente acompanhava. Eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu sei lá, ele tratava com o sujeito de uma maneira, numa época que não tinha, vamos dizer aí, 25 anos atrás, não tinha cartão de crédito, de débito, não tinha boleto bancário. Era cheque. Nem carnezinho. cheque, a pessoa passava recebendo. E ele comprava enciclopédias de geografia, enciclopédia de literatura infanto-juvenil, coleção do Monteiro Lobato, coleção da editora Abril. E então em casa nunca faltava livros. Eu lembro várias vezes, passando as tardes lá em casa, que eu estudava de manhã, eu passava com o Atlas brincando de fazer bandeirinha. Então, por exemplo, hoje as crianças não fazem isso. De jeito nenhum. Porque o Atlas, o Barça, tá tudo lá no Google, tá tudo na internet. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu cheguei a fazer muito também aquelas coleções de fascículos que a gente comprava nas bancas de jornais, né? Semanalmente, comprava um fascículo e formava depois os volumes e tal. Era assim, muito legal, esperar cada fascículo, toda semana esperar chegar o fascículo para você montar. Isso vai fazendo com que a criança, ela tenha o livro como algo habitual. Acaba sendo no inconsciente dela um companheiro de brincadeiras inicialmente, mas depois, conforme ela vai crescendo, ela não consegue se livrar. Eu lembro de livros que eu li com 12, 13 anos de idade. Eu tenho uma coleção de livros lá em casa que é muito grande, de literatura universal, e eu moro num lugar pequeno, eu não tenho muito espaço. Já pensei em doar 3, 4 vezes aquilo para alguém, mas não me desfaço, porque foi o papai que deu. E ele dava tanto valor para os livros, abrir mão, né? Que é difícil abrir mão. E às vezes eu pego algum para reler e percebo que se não fosse esse fato dele ter livros em casa e colocar à disposição da gente quando era criança, talvez hoje eu não seria um amante da literatura em geral. Com certeza. Então, você tem que somar isso em casa, mais o professor do ensino básico, né? Apresentar a leitura como algo prazeroso e não algo apenas obrigatório ali para a classe, ali para aquele momento da escola. Né? Citando a minha professora de novo, a Dona Maria do Carmo, ela organizava entre nós da classe uma biblioteca da classe. Cada um trazia um livro, deixava no armário da classe e a gente ia fazendo aquele intercâmbio de livros. Esse era o seu? E de lá a gente pega o hábito. Outros tempos, né? Gente, nós vamos para o intervalo, voltamos já com o Salatiel de Souza. Agora vamos conhecer uma ótima opção em clínica veterinária e pet shop, a Arisa. A nossa clínica está completando esse ano 18 anos de atuação. Na verdade, nesses 18 anos, nós nos preocupamos em promover o bem-estar e a saúde dos nossos pets. Temos um corpo de 12 médicos veterinários, especialistas nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgias, acupuntura, neurocirurgia, oftalmologia. Nós temos o atendimento domiciliar, temos convênios com criadores de cães e gatos, as cirurgias que são com horas marcadas, as cirurgias emergenciais, atendimentos de emergência, vacinação. Trabalhamos também com equipamentos modernos, temos desde ecocardiograma, eletrocardiograma, Doppler, exames laboratoriais. Nosso laboratório ele é habilitado para pequenos animais, também para exames de equinos. Trabalhamos com a ultrassonografia abdominal, ultrassonografia odontológica.
Então nós temos um aparato, uma gama de equipamentos para poder promover esse bem-estar e tratar bem dos nossos pets. Hoje em dia a gente está fazendo muito pacotes para o banho e tosa, que o proprietário pede com hora marcada. Então a profissional sempre acompanha, a mesma profissional que acompanha esse animal. Qualquer probleminha de pele, qualquer problema no ouvido, qualquer indisposição do animal, o veterinário examina, faz o contato com o cliente. A gente tem banhos terapêuticos, a gente tem banho de hidratação, a gente tem banho que acalma o animal. Aqui a gente higieniza o ouvido, corta as unhas, entrega o animal completo para o proprietário. Hoje a gente conta com uma linha de rações terapêuticas que podem tratar um animal com problema cardíaco, com problema dental, rações específicas para animal diabético. A gente tem uma linha de homeopatia que ajuda bastante. Hoje em dia a gente está percebendo bastante que os clientes estão procurando muito pelo site, tirar as dúvidas, marcar horário. No mesmo período a gente já dá um retorno para eles. Então tá uma parte bem legal, uma interação bem legal do proprietário do animal com a equipe da Arisa. O Momento Cultural da TV Convenção destaca para você uma ótima opção gastronômica da cidade de Itu. Vamos conferir. É brasileiro, tica de cabunte. Estamos aqui no restaurante São José e a Marta irá nos apresentar o prato típico da casa. Marta, qual seria o prato típico? A feijoada. Nós trabalhamos com vários tipos de pratos, só que a feijoada é a mais procurada. Vocês trabalham apenas com a feijoada tradicional ou vocês têm alguma outra opção de feijoada? Trabalhamos tanto com a feijoada tradicional como a feijoada mais leve, que seria a feijoada light. Ela é menos gordurosa. Estão vendo como foi difícil resistir? Se eu fosse vocês, eu não perderia mais essa dica do Momento Cultural. De volta com Três Damas, hoje recebendo o jornalista Salatiel de Souza, que é também professor de literatura. E no primeiro bloco falávamos sobre a dificuldade de incentivar as novas gerações à produção de literatura e ao consumo, né, de livros. E então a gente queria saber agora o que você, dentro da CADIL, Salatiel, pretende fazer para incentivar os jovens, as crianças aí no caminho da literatura. Agora, até novembro, a minha expectativa era toda em torno da posse, né? Do elogio ao patrono. E depois, logo na semana seguinte à cerimônia, caiu a minha ficha, né? Eu falei, bom, então agora eu preciso pensar em algo para executar junto com a CADIL. Nós vamos ter agora, no começo do ano, um período de eleições lá, vai trocar a presidência. Eu também quero passar um tempo ali de observação, né, conhecendo melhor as pessoas lá da academia, trocando ideias. Gosto desse convívio com o pessoal mais vivido, porque me ensina muita coisa sem que eu precise sair por aí fazendo coisa errada, batendo cabeça. Me poupa muito tempo e energia essa troca de conversa com eles. E eu ando pensando num embrião de algum projeto que eu possa, junto com o pessoal da academia, junto com entidades educacionais, escolas, prefeitura, governo do estado, não sei ainda bem direito, ONGs, mas de formar pequenos núcleos de produção e de estudo literário nas periferias. Na escola do bairro, no centro comunitário, porque o que mais temos no Brasil é pobre. E toda vez que um pobre aprende a ler e a produzir literatura, ele deixa de ser pobre financeiramente para passar a ser rico intelectualmente e até emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, nós temos exemplos a começar do Machado de Assis, que era um menino que vendia doce na porta da escola, né? E que, aprendendo uma coisinha ali com os professores na porta da escola, se tornou nosso
maior produtor, nossa maior referência em literatura. Né? Então eu acho que por aí, nas nossas periferias, aqui de Itu, das outras cidades brasileiras, devemos ter outros por aí. Só que ninguém vai lá. Então eu pretendo fazer isso, levar esse gosto pela arte literária para essas pessoas. A literatura, a intelectualidade, a inteligência, o gosto por ler e escrever, não é só para quem tem condição financeira ou tempo para se dedicar. Isso devia ser um bem universal. Só que tem muitas crianças cujos pais não veem importância nisso, ou cujos pais não têm condição. Então eu pretendo fazer algo nesse sentido. Até porque, vamos dizer assim, eu penso muito em longo prazo. Né? Então vamos dizer que eu consiga implementar um projeto desses. Esse ano aqui num bairro, esse ano num outro bairro, o ano que vem em outro. Com esse trabalhinho de formiga, em 10, 15 anos, se eu conseguir formar núcleos literários com jovens, com crianças pela cidade inteira, daqui a uns 20, eu vou conseguir mais gente para continuar entrando na CADIL. Né? E manter o ciclo da vida ali também. Né? Precisamos produzir novos literatos. A cidade tem poucas pessoas que se dedicam a isso. Né? Temos quase 200 mil pessoas na cidade. Né? Quantas se destacam pela arte do escrever, pela arte de produzir livros? Muito poucas. Então temos que fomentar. É uma meta. Não sei como eu vou fazer, não sei se vai dar resultados, mas é uma intenção. Vou estudar, vou conversar com os colegas, vou conversar com o pessoal aí da iniciativa privada, das entidades públicas também, e ver o máximo de forças que eu consigo reunir. Graças a Deus eu tenho um traço assim, de elemento agregador muito forte, então as pessoas percebem que eu faço as coisas com desinteresse, com abnegação, por amor mesmo, as paixões que eu tenho. Então, eles compram a sua causa, eles compram, graças a Deus, e não compram barato, mas eu dou o retorno que eles esperam. Né? E então eu vou usar desse meu tempo que eu quero dispor ano que vem também para fazer nascer alguma coisa aqui na cidade. As pessoas, eu acho que eu tive muita sorte de ter os pais que eu tive, de ter as condições que eu tive para estudar, e eu acho que as outras pessoas também merecem isso, e se eu puder dar um pouco disso que eu tenho para elas, eu acho que eu estou contribuindo como cidadão. Você não vê também que o fato agora das crianças serem passar a progressão automática, né, que vai passando de ano de forma automática, e com isso tem crianças que chegam às vezes na quarta série, quinta, sexta, sem saber ler de forma razoável, né, que deveria sair já da primeira série lendo. Isso atrapalha, porque atrapalha muito a questão aí da literatura, deles consumirem e produzirem, né? Se o governo não investir e as professoras de português não ajudarem esse processo a se acelerar, né, eles vão conhecer a literatura muito tarde, né? Eles vão estar prontos para compreender o texto, para ler e para produzir muito tarde. Aí prejudica a educação de forma geral. Essa coisa você passa de ano sem ter nota. Né? Porque até para compreender Você passa de ano sem saber, né? Sem saber. Até para compreender a questão da prova, o entendimento de texto é péssimo. Mas essa questão da aprovação automática, eu sou um pouquinho radical. Os colegas professores podem até ficar bravos. Eu não tenho um histórico de aulas nas escolas públicas, municipais, estaduais, estou começando agora. Né? Já lecionei para quinta, sexta série, gurizada assim de 11, 12 anos, 40, 50 na classe. Só que eu dei aula lá em Santa Catarina. É bem diferente. Lá a coisa está um pouco melhor. Não quer dizer que está melhor. Para você ter uma ideia, até o ano passado o governo do estado de Santa Catarina ainda não pagava o piso nacional exigido pelo governo federal. Então não é que a coisa está tão boa assim, mas está menos pior. Agora, de forma geral, essa coisa da aprovação automática desvaloriza a matéria, o professor e a escola. Só que parte da culpa é dos professores. Porque se nenhum professor aprovasse trabalhar nesse esquema, o governo do estado era obrigado a voltar atrás. Porque os pais já não ligam mais para a educação dos filhos. E as crianças não sabem o que é bom. Claro. Quem tem o dever de saber o que é bom para o aluno é o professor. Então, o professor fica numa situação difícil. Eu sei que a classe tem passado nos últimos anos situações de falta de condição de aula, falta de material, falta de salário.
né? E até recentemente teve alguém aí da classe política que falou que o professor não pode dar aula pensando no salário. Imagina. Pelo amor de Não, Deus. tem que pensar. Isso não tem como, né? Você sabe que 30 anos atrás, depois do juízo do padre, era o professor do mais respeitado na cidade. Nós temos aqui o professor João Bispo, respeitadíssimo, desde a época que ele era professor. Inclusive, havia aquele comentário que tinha que homens gostavam de casar com professoras para ser maridos. Elas ganhavam bem. Elas ganhavam bem. Agora, E hoje, Nina, essa semana aqui nós demos muita risada. Você encontrou alguns na internet, né? Isso. Algumas crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho como que era mesmo o que ele escrevia, que ele achou uma solução para a prova. O professor pergunta o que era apóstrofo. Né? Apóstrofo. Ele responde que os apóstrofos eram os coleguinhas de Jesus. Tem essas piadinhas de educação, E que participaram daquela jantinha que foi fotografada por Michelangelo. É engraçado. Seria cômico rindo porque se não fosse eu muito acho trágico. que esse aluno vai ser advogado. Agora, uma das minhas pretensões, que eu sou muito pretensioso às vezes, de trabalhar com a área de educação, é tentar fazer o professor enxergar isso. Nós estamos numa curva descendente na educação brasileira, só que não vai poder ficar assim para sempre. Nosso Brasil está crescendo, só que nós estamos com as estatísticas melhoradas, mas a qualidade não. Então, nos próximos 10, 15 anos, o governo vai ter que investir maciçamente na qualidade da educação. Eu quero estar ali no meio, porque eu quero levar a qualidade para os meus alunos que eu vier a ter. Uma hora, a roda vai ter que começar a girar ao contrário. Nada é ascendente e descendente para sempre. Uma hora, isso vai ter que subir. E eu quero estar ali no meio dessa turma que vai participar disso. Eu acho que os professores de hoje, os que realmente amam lecionar, porque também é uma espécie de missão, né, como se fosse um sacerdócio. É uma doação. Né? Uma doação. Realmente, o professor tem que pensar no salário, em ser valorizado, mas não só isso. Ele tem que ter amor pela causa da educação. Né? E a gente tem aqui na cidade muitos exemplos de pessoas que trabalham assim. Nós temos que fazer essa roda começar a girar ao contrário, a educação começar a ser valorizada. Mas sabe? eu penso que enquanto a gente mesmo, nós, dona de casa, dentista, advogada, médica, enquanto essas pessoas não valorizarem o professor, a figura do professor, o governo não vai valorizar. Não. É porque o governo não vai valorizar. Os pais valorizam o que a criança leva para casa. Se a criança fala, meu professor fez isso, ele vai lá na escola e vai tirar satisfação. O pai e a mãe que não valorizam o professor. É a forma como é feita a coisa. Então, o professor vai estar sempre errado, o meu filho que está sempre certo. Então, em primeiro plano, né? E é uma questão comportamental de tempos também, né? Outros tempos hoje. Então hoje você vive uma sociedade que, olha, eu gosto de futebol, gosto de pagode, de cerveja, só que uma sociedade que valoriza mais um pagodeiro, um jogador de futebol, do que um professor, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Não é que as outras sejam menos importantes, é bom para o entretenimento das pessoas. Agora, a vida não é entretenimento. Mas tem que haver um equilíbrio. O dia a dia nosso, né? 80% da nossa vida, do cidadão comum, a gente passa estudando e trabalhando para conseguir uma colocação na vida. O entretenimento fica nos outros 20%. E hoje nós temos também gente que vive 80% no entretenimento e não está nem aí do resto. É verdade. Né? E o ensino do jornalismo no Brasil? Olha, como é que você vê? Eu não sei como é por aí, eu não sei como anda aqui também na cidade mais, mas no meu tempo de faculdade foi ótimo. A Prudente de Moraes, onde eu me formei, não tinha uma tradição na área do jornalismo, como tem aí a PUC de Campinas, em São Paulo e outros polos aí mais considerados. Porém, naquele tempo que eu fiz a faculdade, o corpo docente era muito competente. Profissionais assim... Você foi da primeira turma? Eu fui da terceira turma. Então, para você ter uma ideia, o professor que me ensinou a matéria de telejornalismo era gerente da Globo em Campinas. Então ele sabia muito. E tudo que ele sabia, ele ensinava com a maior boa vontade para nós. A professora que me deu aula de radiojornalismo, hoje ela está trabalhando em rádios na Espanha, porque ela é competentíssima. Né? A professora que me ensinou a trabalhar técnicas de redação, por exemplo, eu não sei nem onde é que ela está, que a última vez que eu vi ela estava no Chile, depois ela passou para outro país. Então era um corpo docente muito qualificado.
E eu fazia questão de valorizar a mensalidade que eu pagava, sabe? Aqueles 10, 15 minutinhos que a aula acabava, estava para terminar, eu ia lá na mesa do professor e ficava conversando, continuava a aula. Aquele aluno chato. Isso, era chato, mas assim, eu sabia conversar sobre a matéria, naquela base do respeito. A gente tem amizade até hoje com os professores. Então eu achei que, apesar de já ter começado a escrever antes de entrar na faculdade, foi muito importante. Me deu a técnica, me deu assim condições de avaliar melhor o peso das coisas que você escreve, o peso das coisas que você fala em público, né? E quando você para pensar, dá um frio na barriga muito grande quando você percebe que, por exemplo, esse ano lá o Periscópio publicou um artigo lá que eu escrevi sobre a reforma do piso da Candelária. A cidade inteira leu. Então eu tinha que saber o que estava escrevendo ali com muito embasamento. Um deslize meu, a turma do contra aproveita. Sempre tem quem é do contra, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu, quando era ainda mais jovem, começando, percebi isso praticamente. O bispo chega para mim e fala: eu leio o seu artigo toda semana. Pô, já comecei a escrever diferente. Porque é uma responsabilidade a mais. Porque até então você falou... Ter o bispo como leitor é uma responsabilidade a mais. Realmente, né? E você tem, para ser jornalista, escrever, tem que saber dessas coisas, tem que saber apurar, tem que saber dizer. Às vezes as coisas podem ser ditas, mas não devem. Você acha que para saber ter responsabilidade com o que escreve, é necessário o diploma? Ou não? Não, aí eu vou na de dos meus professores que disse assim: vocês, já na época de faculdade já havia essa polêmica, né, da obrigatoriedade do diploma. Ele dizia enfaticamente, falava: sejam bons jornalistas, que ninguém vai te perguntar se você tem diploma. Você nunca vai ficar sem emprego. Você vai trabalhar numa produção de uma rádio, numa TV, você vai trabalhar de redator aí num jornal, você nunca vai ficar sem emprego. E mesmo que você fique, se você for um bom jornalista, você mesmo vai inventar o seu modo de fazer o jornalismo e viver disso. E é fato, nós temos um monte de jornalistas por aí que só tem diploma, às vezes não exerce a profissão. Assim como temos pessoas que não têm diploma, não cursaram uma faculdade normal, mas atuam no jornalismo com muita competência. Aquela coisa de querer proibir, por exemplo, jogador de futebol de ser comentarista de jogo porque não fez jornalismo, né? Com certeza. É terrível, porque quem mais entende na matéria da bola é o jogador. Exatamente. Né? Da mesma forma, eu, como estou na literatura e no jornalismo já há tanto tempo, mesmo que eu não tivesse feito diploma, eu nesse ponto seria arrogante, não seria nada humilde, não. Peraí, eu entendo do que eu estou falando, porque eu vivo isso todo dia. Né? Mas não deixa de ser contraditório. Da mesma forma como a gente tem um monte de jornalista com diploma que não sabe escrever 2 parágrafos, né? Se você for ver bem, entrando mais na área de vocês, mas eu não refleti muito sobre isso, mas é um pouco contraditório. Fizeram recentemente tirar a obrigatoriedade do exame da ordem, da OAB, né, para você poder exercer o direito. Eu acho muito salutar. Eu acho que tem que ser obrigatório o exame da ordem. E acho que não seria mal nenhum se tivéssemos um exame também para jornalistas nas mesmas linhas da ordem, nem que fosse para se classificar. Olha, esse. E teria nada de inconveniente. E em medicina também? Engenharia também? Eu acho que é uma forma de... O advogado que advoga mal. O médico que aplica a medicina de forma incorreta. O jornalista que escreve barbaridades irresponsáveis por aí prejudicam a sociedade da mesma maneira, com outros pesos e medidas, mas estão prejudicando, né? Bom, você foi assessor de imprensa dos bispos Dom Amaury e Dom Gil. E para ser jornalista, a gente lida muito com a vaidade. Né? E eu tô vendo que você tem um jogo de cintura fenomenal, né, meninas? Que todas as perguntas que nós demos opções, ele conseguiu responder. Conseguiu as coisas. Ele engajou. Isso. Agora eu queria saber se no meio religioso também existe isso de muita vaidade, né? Acontece essas polêmicas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Tem, inclusive, quem me ensinou a lidar com isso foi o Dom Amaury. Comecei a trabalhar com ele em 2003, foi no meu último ano de faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade em 2003 e fiquei até 2006 trabalhando com ele, eu fiz quase que outra faculdade, só das coisas que ele me ensinou. Na prática, né? Na prática, e que é o melhor, né? No dia a dia. Então, em determinadas situações que ele via que era delicada, ele falava:
filho, não faça assim, faça assado. Porque se você fizer assim, vai acontecer isso. Se você fizer assado, vai ser assim. E eu ficava observando e fazia como ele mandava. E depois eu vi o resultado final e falava para ele, nossa, é verdade, né? Bem que o senhor falou que ia ser assim. Tanto é que depois, mais pro final da vida, era eu que estava dando conselho para ele, né? Não faça assim, faça assado. Eu aprendi bem, né? Mas assim, a vaidade humana está em todos os campos, né? Tem vaidade em todas as áreas de atuação. Na igreja também tem. O padre, o bispo, quando ele é ordenado, ele não adquire asinhas, né? Não tem auréola. Ele é um ser humano, é uma missão também pesada, uma missão meio solitária, né? Propensa a muitos erros. E tem também o erro da vaidade. Tem o padre que gosta de se empiriquetar, né, que gosta de estar lá alinhadinho e tal, mas de repente por dentro a gente não sabe, a gente não tem como julgar, mas de repente por dentro ele não é tão padre assim como a gente imaginava. Por outro lado, às vezes você encontra com um cidadão no banco, de bermuda, sandália, com a camisa tudo meio rota, meio amarrada, com a barba por fazer, é um padre. Por que ele está assim? Porque ele dedica todo o tempo dele para as coisas da paróquia, das comunidades, não tem tempo nem de se arrumar. Então, é relativo. Mas eu tive que aprender, até porque o bispo na comunidade, ele é uma autoridade da igreja na região. No caso, o bispo de Jundiaí, ele é uma autoridade em 11 cidades. E de alguma forma, mesmo sem buscar e perseguir isso, eu acabei ficando ali como um papagaio de pirata, né? Onde o bispo ia, eu ia. Porque como eu trabalhava no jornal lá da diocese, no Verbo, eu tinha que registrar. Antes do Dom Mauri me contratar, ele mesmo levantava da cadeira, tirava a maquininha do bolso e tirava foto lá da missa que ele estava celebrando. Depois eu comecei a ir com ele nas missas aqui de Itu, de Jundiaí, de Salto, que eram mais próximos, para fazer esses registros. Então chegava com ele, ajudava ele a carregar as coisas, o que ele precisava ele pedia para mim, depois da missa eu ajudava ele a guardar as coisas, aí tinha aquele tradicional almoço ou jantar que aí alguém da paróquia convida para o bispo ir, eu ia junto, né? Isso foi assim com o Dom Mauri, isso foi com o Dom Gil, mas assim, o que eu aprendi é a não ligar, a não pensar nisso. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer, quem me conhece no dia a dia sabe, né? Eu sou vaidoso, mas não tenho vaidade, né? Eu me arrumo, né? Eu sou vaidoso nesse ponto, a vaidade não me tem, ela não me controla. E aprendi isso lá também. Se não fosse assim, hoje eu seria uma pessoa deprimida e triste. Porque hoje eu não trabalho mais com bispo algum, não estou mais lá com o chefe, né, com o chefão, e estaria em segundo plano, me achando que eu não sou mais nada. Então não é por aí. Não pensava, a partir do momento que eu aprendi a lidar com isso, não pensava mais nisso, não me deixava subir a cabeça, né, a tal da mosca azul não pousou em mim nunca, né, eu tinha plena consciência que eu estava ali a serviço. É assim como eu trabalho até hoje, trabalho com as pessoas das comunidades, os padres, tenho bastante amizade com eles, mas sempre nessa linha. Não me envaideço por causa disso. Eu estou ali também, eu estou cumprindo um papel. Enquanto assessor lá da diocese, eu tentava usar as coisas que eu aprendia para não colocar a diocese em enrascada. Se eu via que o bispo estava falando algo que podia ser mal interpretado, eu dava a minha opinião, né? Sempre pude ter essa abertura com eles, de corrigir mesmo, né? Com Dom Mauri mais, né? De falar para Dom Mauri assim, com um tom taxativo mesmo. A gente tinha uma amizade muito grande. Então eu falava, Dom Mauri, não faça assim. Se o senhor escrever isso, o senhor vai ser mal interpretado. Vai ter que escrever mais 3 artigos só para responder. Então o que você sugere? Eu falei, escreva com essa outra palavrinha aqui, ele acatar. Falando em outra palavrinha. Enrascadas. Tem uma questão aí que a gente gostaria de abordar, que é a questão do politicamente correto, né? Certo. Que hoje, quem lida com a palavra, né, profissionalmente, tem que tomar muito cuidado para não incorrer aí em riscos, em enrascadas, né? E usar termos que hoje em dia são considerados politicamente incorretos e podem gerar processo. Você acha realmente, na sua opinião, como jornalista, como professor de literatura, que a simples troca de uma palavra pela outra, né, ela consegue alterar alguma coisa na realidade, né? Então, assim, você trocar uma palavra, tirar a palavra negro e colocar afrodescendente, tirar a palavra idoso, velho e colocar a palavra idoso, terceira idade, melhor idade, né? Isso altera alguma coisa na realidade ou é só uma forma de suavizar o discurso, tipo um eufemismo, né? A gente tem na teoria da comunicação e na neurolinguística aquelas teorias que dizem do peso das palavras. A palavra não é só letras reunidas, elas têm uma carga.
emocional também, porque elas representam coisas. Então isso é simples de você perceber. Você fala, por exemplo, amor. O cérebro já trabalha uma maneira essa palavra. Agora você fala raiva, inveja, o cérebro dá outro tipo de sensação, sentimento para você. Então, é uma questão um tanto quanto relativa. Posso achar não ofensivo falar que eu tenho um amigo preto. E esse amigo meu pode não ligar. Mas de repente uma outra pessoa que seja negra e que tenha sofrido alguma discriminação e um trauma de infância ou na adolescência por causa disso, uma rejeição de um emprego, uma rejeição amorosa, ele futuramente, ao ser chamado de preto, ele vai achar ruim. Eu acho que para mim tanto fez quanto tanto faz. Se você falar negro, afrodescendente, eu acho que você entende da mesma maneira. O difícil de medir é como as pessoas vão reagir a isso. Entonação também. E a tentativa de ser politicamente... É pior do que a palavra em si. Porque se eu falar para ela assim, você é uma obesa... Eu estou xingando da mesma forma, mesmo usando a palavra correta no lugar de gorda. E essa eu tentativa... acho que isso, sabe, que é um pouco de americanismo demais. A gente incorpora muito. Por exemplo, eu não saberia dizer em inglês, mas nos Estados Unidos você não pode chamar uma pessoa de grande, você tem que chamar ela de... Ou melhor, você não pode chamar ela de gorda, você tem que chamar ela de grande. King size, né? Imagina, isso é ridículo. Fulano é gordo, não é grande, é gordo. Agora, então, essa tentativa de... 65 anos, ela está na melhor idade? Eu acho que sim, viu? Não está. Não está. 18 anos. Olha, eu já passei dos 18 faz tempo. Nós todos aqui já passamos dos 18 faz tempo. Nós sabemos que a melhor idade é os 18 anos. É uma enganação esse negócio. Não, olha, grupo da melhor idade. Nessa melhor questão, idade nada. Já faz vários anos que eu parei nos 30. Sim. Mas eu, com a cabeça que eu tenho, com a cabeça que eu tenho hoje, eu queria ter 18. Mas pela cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu estou melhor do que quando eu estava com 18. Não, a gente sempre acha que está melhor. Se eu for nessa progressão... A gente sempre acha que está melhor. Mas vem cá, você dizer que ser idoso é a melhor idade, porque é politicamente correto escrever que é a melhor idade. Aquele grupo não é um grupo de idosos, é um grupo da melhor idade. Gente, agora essa questão de ficar também policiando os eufemismos que se criam, né, também é uma tarefa ingrata, porque não há como, é a própria sociedade que vai moldando, aceitando ou não. Tem termos que pegam, tem termos que não pegam. A melhor idade pegou por uma questão de marketing. Né? As entidades que trabalham com a terceira idade, eu acho mais correto, terceira idade seria mais correto, mas por uma questão até de marketing para lidar a questão do negro eu acho que é fundamental para discutir esse assunto. Por exemplo, quando você escreve um texto e você diz, você vai identificar uma pessoa, fulano de tal, 27 anos, negro, fulano de tal, 27 anos, afrodescendente. Viu? Eu nos meus textos eu escrevo gordo, negro, bicha. Agora, só falta a gente chegar aos 60 anos e querer ser chamada de mocinha. Aí também não dá, né? A senhorita. Senhorita? Então, assim, cada coisa é bem eu já estou me preparando para a fase que vão me chamar de tiozinho, vou ter que aceitar. E não realmente a gente vai ficando, né, esse negócio de ser homofóbico, como você disse no início da entrevista. Hoje a gente está convivendo mais com... tem essa questão da exatamente, porque você não pode falar aquele bicho, mas aquele gay. É ridículo isso, a gente, é como você disse, né, a neurolinguística, você vai, ao longo da, né, você vai formando palavras e o seu cérebro vai processando aquilo. Então, quando você fala, eu tenho uma relação homossexual, a vida inteira foi uma relação homossexual, agora eu tenho uma relação homoafetiva. É mais correto? Até eu acho que do ponto de vista da formação da palavra, homoafetiva é mais bonito, é correto. É correto. Agora, você dizer negro e afrodescendente, eu acho ridículo. Agora, esses eufemismos, eles talvez não soem bem, porque apesar de mudar a palavra, aquela carga emocional que ela traz nunca é mudada. A nossa reação é a mesma. É a mesma. E às vezes até piorada, porque como a gente sabe, a pessoa percebe que você usou uma palavra disfarçada para falar a mesma coisa, aí fica ainda com mais raiva. Exatamente. O disfarce é pior, né? Ou seja, na palavra se pior. ficar o bicho... Eu acho que eu vou querer daqui pra frente ser chamada de ítalo-descendente. Meu Deus do céu. Vocês acham?
Bom, essa questão do politicamente correto daria muito caldo aqui ainda se a gente não estivesse chegando ao final do nosso programa. Salatiel, nós adoramos receber aqui você no nosso programa. Foi ótimo conversar com um colega de profissão, né? Que a gente viu aí crescer, porque você esteve uma vez no Periscópio fazendo um teste lá comigo. Né? O meu primeiro teste para trabalhar em jornal foi com a Mirna, ela que fez. Você lembra o assunto? Não me lembro. Falta d'água. É uma falta d'água. É um assunto. Eu acho que tem muito jornalista fazendo teste para entrar em jornal da cidade inteira. E o tema deve ser o mesmo, falta d'água. Mas eu lembro, eu agradeço também a você, a Malu, a Priscila. Também gosto de conversar, né? Tanto faz sendo numa entrevista ou numa mesa, né? A gente pode trocar ideias. Acho que essa é o principal da comunicação, né? Que é a área aqui da TV Convenção. Não adianta a gente estudar, ser professor, ser da academia, que seja, se não for para partilhar ideias, se não for para discutir civilizadamente, né? Uma das lições que eu aprendi logo no começo da carreira, assim, foi do Amaury que deu também. Ele disse, olha, você pode falar qualquer coisa, até para o Papa, desde que seja com educação e civilidade. Então, você pode escrever qualquer coisa, falar qualquer coisa, defender qualquer que seja o seu ponto de vista, se você usar essas duas coisas, educação e a civilidade. A gente tenta colocar isso em prática no dia a dia, espero que os espectadores tenham gostado também. Se me encontrarem na rua e eu tiver tempo, podem parar para conversar também, não tem problema. Bons conselhos de Dom Amaury. Salatiel, sábios. Volte sempre, quando você quiser voltar, o Três Damas está aberto para você. Agradeço. Tá bom? E sucesso lá na academia. Obrigado. Tá bom? Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite para você que nos acompanhou aqui no Três Damas. Até semana que vem. Beijo no coração. TV Convenção, espalhando emoções. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver